Eu só queria deixar bem claro uma posição, uma bandeira que eu defendo, que é uma questão muito pessoal, né? Então, assim, se eu tivesse o poder de escolha, né, entre uma faculdade que ensina o básico, o beabá, o que todo mundo tem que saber, e uma faculdade que não vai ensinar o básico, mas vai ter aprofundamentos em alguns pontos, em algumas matérias, e às vezes o aprofundamento vem antes, né, do próprio conhecimento básico, eu escolheria a faculdade que ensina tudo básico. Sabe por quê? Porque eu tive uma experiência muito traumática na minha faculdade de vários professores, ao invés de nos ensinarem o mínimo do mínimo, acharem que a gente já sabia, partirem do pressuposto que a gente já entendia dos conteúdos e simplesmente passarem para temas tão avançados que a gente não conseguia entender o que eles estavam falando. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, o que adianta tu falar sobre discussão e colisão de direitos fundamentais se muitas vezes a gente nem sabe o que é direitos fundamentais? O que são direitos fundamentais? Ninguém, eu não me lembro na minha faculdade de um professor chegar, sentar, explicar a teoria dos direitos fundamentais. E o que são os direitos fundamentais? São os direitos mais básicos do ser humano. No Brasil, nós temos o exemplo principal no artigo 5º, direito à liberdade, direito à vida, direito à honra, direito à privacidade, certo? Então, eu prefiro que me expliquem o básico e que depois eu consiga poder aprofundar no assunto do que a gente já partir para uma discussão muito avançada que muitas vezes a maioria dos alunos não está entendendo do que a gente está falando. É uma questão minha, talvez eu tenha ficado traumatizada, né, por a situação que eu estou contando para vocês. Mas vejam, às vezes a gente acha até inclusive que o professor está sendo muito básico. Mas se fosse para escolher, eu prefiro um professor que dá, que ensina o que está no programa, do que aquele que simplesmente desvia a atenção, entra em debates, em discussões, porque é interessante o raciocínio crítico e o debate, só que assim, se o pessoal não está preparado para debater, é um debate vazio, não adianta debater. Então, eu prefiro. Se eu tivesse essa opção, se um dia tivessem me dito, hoje eu faria a escolha de ter todo o conhecimento básico para então ter um aprofundamento maior depois.